Bom, vou recomeçar. Esse exercício trata de derivadas parciais, que é o conceito central de derivar funções de várias variáveis. E espero que vocês lembram que uma derivada parcial em relação a uma dada variável é simplesmente a derivada da função que você obtém, mantendo todas as outras variáveis constante e variando apenas aquela, como se fosse uma função de uma variável. Aí você tem que derivar como vocês aprenderam em FUVI. Então, se temos, por exemplo, esta função aqui, a derivada em x, del f del x, eu poderia usar também uma fração, assim. Com del f del x. O del procuro depois. Espera aí, já tenho ele aqui. Então, del f del x é esta função aqui, derivada em x, mantendo y constante. Então, é seno x dividido x vezes uma constante, onde a constante é 1 sobre 1 mais y. Aí, a derivada disso, vocês têm que usar a regra da cadeia. A derivada disso é, primeiro, a derivada interna, que é nada outro do que esta própria constante. Espera aí, eu posso escrever isso também. Assim. Isso vezes a derivada externa. É a derivada do seno, né? Que é o cosseno. O cosseno desta mesma função de x, y de x, que é x dividido por 1 mais y. E del f del y é isso veio sem eu querer. Agora, esta função derivada em y, mantendo x como constante, isso já é um pouco mais chato, porque é uma função de uma função. Acho que temos que aplicar a regra da cadeia duas vezes. Primeiro, a função toda interna, eu diria que seria isso. Peraí, podemos escrever assim, podemos usar
vamos usar só uma vez a regra da cadeia. Então, isso aqui é a função interna, que se a gente deriva isso em y, o que obtemos, temos que usar a regra do quociente. Então, uma quociente, onde em cima temos x derivado em y, que é simplesmente zero, né? Vezes o que embaixo derivada, tanto faz, porque a gente não precisa calcular, já que é multiplicado por zero depois, então escrevo simplesmente 1 mais y'. Não seria difícil de derivar, né? A derivada dá 1 simplesmente. Menos, agora x mantido como está, vezes... Não, peraí, aqui não derivada, né? X mantido como está, vezes a derivada do denominador, que no caso é 1. E embaixo 1 mais y em quadrado. Então, isso é a derivada interna, e isso temos que multiplicar com a derivada externa, que é a mesma coisa que antes. Só que, de novo, temos que derivar o seno. Agora, a primeira parte dá para simplificar um pouco ainda. Isso daqui então é simplesmente x, né? X vezes 1 é x. E o resto aqui é zero. Então podemos escrever isso desta maneira. Menos x, assim. Vamos ver se deu certo, se a solução é a mesma. Acho que sim, né?